Cara, como isso é nojento, velho. Como isso é abjeto. De novo, o Vinícius Júnior é vítima de racismo. E de novo se fazem contornos absurdos pra colocar o cara como culpado da história. Toda vez que a gente falar que racismo é crime e depois dessa frase vem um mais, você já tá errado na história. Não existe mais em qualquer hipótese sobre qualquer cenário em que se envolve um crime de racismo. O que importa se o Vinícius Júnior foi sambar na bandeirinha de escanteio. Isso não dá direito pra ninguém, absolutamente ninguém, subjugar a outra pessoa por conta da sua cor de pele, velho. Não existe nenhum cabimento em nenhum lugar do mundo pra se defender, nem que seja por alguns segundos e com mais na vírgula de que quem sofre racismo deveria sofrer racismo porque fez isso ou aquilo, ou sei lá o que. Esse tipo de coisa me dá assim embrulho no estômago. Infelizmente eu vou gravar esse vídeo com sangue na boca porque esse tipo de coisa me irrita pra cacete. É só o Vinícius Júnior no futebol mundial que tem que ter um código de conduta de como comemorar. Quem é o Mourinho pra dizer pra ele como ele deve comemorar os gols dele? E vou além, mesmo se ele tivesse provocado a torcida do Benfica, mesmo se ele tivesse xingado a torcida do Benfica, isso não dá o direito de ninguém subjugar ele pela raça, pela cor, por qualquer coisa que seja com relação a isso, velho. Porque esse tipo de coisa é crime, caralho. Isso é crime. E qualquer coisa que você coloque um mais depois pra justificar isso, você tá passando por cima, você tá passando o pano sim pra algo que é criminoso, velho. E se você for pra questões ainda mais profundas, é uma questão que subjuga, é uma questão que humilha, é uma questão que rebaixa, é uma questão que humanamente é escrota pra caralho, tá ligado? E isso aconteceu logo depois do Vinícius Júnior fazer um gol poderoso pra cima do Benfica, um gol que ele pega a bola na ponta, dribla, mete a bola no ângulo, num mata de Champions League, aí o cara vai, comemora, dança na frente da bandeira de escanteio e sofre o que sofre, é xingado, é esculhambado, porque aparentemente com ele pode tudo. E cada vez mais que ele faz de novo, cada vez mais que ele provoca mais fã eu sou desse cara, mano. Não é só dele ser um excelente jogador de futebol, dele ser um cara decisivo em jogo grande, não é só isso que faz de mim um fã absoluto do Vinícius Júnior. A postura que ele tem de ir pra cima, de enfrentar esses caras, de enfrentar esses racistas no jeito, toda vez que ele pega a bola, é algo pra mim, assim, foda, velho. Foda, e vai ficar marcado na história do futebol europeu como um dos caras que mais enfrentou, tanto com a bola no pé, quanto nas palavras, incomodar esse tipo de gente. E toda vez que você vê isso acontecer, como brasileiro, como pessoa mesmo, você tem que não só achar zoado, ah não, é zoado o racismo, não, velho, é nojento, é abjeto, é criminoso. A gente tem que condenar essa parada. Não é só você achar zoado o racismo, você tem que ser antirracista, velho. Eu sou branco, eu nunca vou sentir na pele o que é ser ofendido por conta da minha cor de pele, mano. Infelizmente, a gente vive num mundo em que as coisas são assim. Uma questão conceitual de como você encara o outro ser humano. E é o nosso dever, sim, criticar toda vez, botar o dedo na ferida toda vez, porque essa parada é crime. E não é porque acontece dentro de um estádio de futebol que isso tem que ser relevado. Pelo contrário, velho. E vamos dar nome aos bois, né? Prestiani é o nome do verme que farda a camisa 25 do Benfica. E olha só que coincidência, é um argentino, né? Não tô aqui generalizando a questão de todo argentino ser racista, mas é quase uma estatística de, sei lá, de cada 10 casos, 8 são argentinos. E os outros 2 talvez são espanhóis, né? O que é uma pena, até porque o Vinícius Júnior joga na Espanha e o Brasil faz fronteira com a Argentina, né? O que deixa a coisa ainda mais escrota. E o cara é tão palhaço que ele ainda cobriu a cara pra falar. Além de ser um racista, um covarde. Eu achei maravilhoso o Kylian Mbappé colocar o cara no lugar dele. É muito bom saber que hoje o maior protagonista do Real Madrid consegue defender um Vinícius como nenhum outro madridista fez. Teve um vídeo do Marcelo Beckler falando, e eu concordo sim, gênero, número e grau, que o Real Madrid nunca comprou 100% a briga do Vinícius, principalmente na questão racial. Nunca comprou. Inclusive, parece ser um incômodo pro clube toda vez que ele enfrenta ou sofre racismo. E saber que o Kylian Mbappé, que é um cara hoje, assim, de renome mundial, assim como o Vinícius, mas eu acho que talvez seja até maior, principalmente na visão dos europeus, colocar os pingos nos is e deixar muito claro que houve racismo sim, que xingou o Vinícius mais uma vez de macaco, foram quase 5 vezes. É legal demais saber que agora alguém compra o barulho do Vinícius, não só na postura pra inglês ver, como o Real Madrid sempre fez. O Vinícius Júnior afogado às vezes? Sim, eu até acho que é, tá? Ele é provocativo? Sim, eu também acho que ele é. Mas, de novo, isso não dá direito pra ninguém chamar o cara de macaco, velho. E eu vou além. Não é só o cara ser preto e, no caso dele, ser retinto que ofende tanto a galera da Europa. Isso ofende pra caralho. Mas o fato dele ser brasileiro, eu acho que a coisa aumenta ainda mais. Ainda mais no cenário português. Vamos lembrar que o maior ídolo da história do Benfica, o maior ídolo da história de Portugal, é simplesmente um cara preto que se chamava Eusébio. O apelido do cara era Pantera Negra, rapaziada. Esse
esse é o maior ídolo da história do Benfica, um clube que se rebaixa cada vez mais, e depois do jogo ainda foi defender o jogador argentino, falando que tava com ele, que tava junto, depois de um cara claramente cometer racismo dentro de campo. Os caras disseram que estavam do lado do racista. Assim, é bizarro, é ridículo, é contra-intuitivo até. O Benfica que tem no seu maior ídolo um cara preto, que tinha em campo um cara preto também, que era o Barreiro, colombiano, que assim, pouco se indigna, pouco se incomoda, sabe? Até no Real Madrid teve gente ali que pouco se incomodou também, como o Tchouaméni, como o Rudiger, sabe? Essa passada de pano do tipo, não, pô, deixa disso, o Vinícius Júnior, pô, o cara é difícil, né? Não, coitado. Pô, coitado do caralho, velho, tá certo ele. Assim, eu não sei se eu faria coisa pior se eu fosse ele, sabe? Eu acho que ele ainda tem muito sangue de barata pra segurar. Todas essas palhaçadas que acontecem com ele, não só dentro de campo, mas como as pessoas encaram isso fora também. Todo esse comportamento, toda essa agenda pra se limpar essa história toda, pra passar pano quente e tudo mais. Cara, o que foi a entrevista do José Mourinho, rapaziada? O que foi a entrevista do José Mourinho? Um cara que eu sempre gostei como técnico, mas você vê que a máscara do europeu cai muito rápido quando entra nesse assunto. Eles mostram as caras muito rápido, assim. Ele dizendo que o Vinícius Júnior é sempre o alvo, e por que será que é sempre contra ele? Ele não deveria comemorar desse jeito? Velho, peraí, mano. Se fosse, por exemplo, o Lamine Yamal fazendo tudo que o Vinícius Júnior faz, que na minha opinião faz até coisa pior, ninguém fala, ninguém se incomoda, todo mundo passa pano, todo mundo gosta. Então se o cara é preto, brasileiro, vindo da favela, pô, aí pode tudo, velho. E ele não pode nada, não pode comemorar, não pode fazer gol, não pode sambar, não pode dançar. Porra, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, né? E é muito triste, assim, porque o último jogo da fase de grupos foi simplesmente um Benfica e Real Madrid histórico, com o gol de cabeça do goleiro nos acréscimos. Tudo tava escrito pra ser uma parada muito legal nesse jogo aí de mata contra o próprio Benfica, de novo, na luz. E aconteceu essa coisa nojenta de um jogador minúsculo. Torço de verdade pra acontecer tudo de pior profissionalmente pra esse Prestiani aí. Também pro senhor Otamendi, que foi lá esfregar, mostrar o símbolo da Copa do Mundo, que ele venceu a Copa do Mundo. Faltou ele virar as costas pra mostrar que ele tem simplesmente a tatuagem do Messi tatuada nas costas, pra mostrar o quão subserviente ele é, esse cara, o quão grato ele é por ter dado uma Copa do Mundo e ter colocado o nome de um jogador mediano na história do futebol, depois do Messi ter vencido a Copa do Mundo, e vamos lembrar, marcando 5 pênaltis, né? Então, assim, tudo que envolve essa coisa me deixa, assim, revoltado pra caralho, assim, eu acho bizarro como a humanidade tenta justificar coisas desse tipo, velho. Não tem justificativa nenhuma, nem se o Vinícius Júnior saísse na mão com ele pra dar direito do Prestiani xingar o Vinícius Júnior de macaco. E pro Prestiani eu desejo tudo de pior profissionalmente, porque é um jogador pequeno, racista, nojento e covarde, e se tudo der certo e pela punição divina, não vai pra lugar nenhum da carreira, porque merece. Pequeno, covarde e racista. Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatíssimo em todas as redes sociais. Me segue aqui pra gente bater 10 mil inscritos, curte esse vídeo e tamo junto, hein, Vinícius Júnior.